Olá! A gente está aqui na nossa segunda aula dessa imersão de inteligência artificial. E eu, Paulo Silveira, da Lura, estou aqui com o Luciano, do Google, e o Fabrício, da Lura, nessa que realmente é a primeira edição que a gente traz em conjunto com uma Big Tech, não é isso, Luciano? É isso aí. E a gente vai dar esses passos agora no Google Gemini, mais especificamente no Studio, que é esse ambiente que você conheceu na primeira aula, específico, com mais recursos, com mais detalhes, onde a gente pode trabalhar melhor e configurar não só o nosso prompt, quanto o modelo e detalhes do modelo. E nessa aula a gente vai se aprofundar bastante no comando, no prompt, em técnicas que você pode e deve usar para conseguir um melhor resultado naquilo que você pediu. É isso, Fabrício? É exatamente isso. E eu acho que a gente tem que começar essa aula 2 aqui falando para você que é aí de casa sobre esse conceito que vem sendo muito mencionado nos últimos 2 anos. É uma área totalmente nova da ciência, que é a engenharia de prompt. Você já deve ter ouvido falar sobre isso pelo menos uma vez, mas o que é engenharia, né? Muita gente torce o nariz para esse nome, né? Engenharia de prompt, porque relaciona com engenharia civil, engenharia da computação, né? Outras áreas do conhecimento. Mas engenharia, né? Do verbo engenhar, né? Você fazer ali como um artesão, criando uma coisa, um resultado final que vai ser algo desejado por um cliente ou, nesse caso, por nós mesmos, né? Nós vamos criar aqui um prompt, isso que a gente viu na aula 1, esses nossos comandos, de uma maneira que ele fique ideal para dar o resultado que você está esperando aí, usando o Gemini, usando aqui dentro do Google AI Studio, em qualquer lugar, seja na plataforma ou aqui. É isso aí, Fabrício. Eu acho que o mais importante da gente investir esse tempo entendendo o que são prompts, como que a gente trabalha com eles, é que o prompt vai ser a grande ferramenta de interação com os modelos generativos, a ferramenta de interação com o Gemini. Ou seja, a qualidade e a profundidade do que você vai ter gerado pelo modelo vai estar ligado muito próximo à qualidade da forma que você pede a criação. Ou seja, a gente aprender técnicas de como a gente constrói esse prompt, como a gente faz a engenharia ou design do prompt, é fundamental para a gente conseguir otimizar e calibrar o resultado que a gente vai ter gerado pelo Gemini também. E, Luciano, eu acho que algo que é interessante, que apareceu muito no começo de todas essas ferramentas, que engenharia de prompt seria uma profissão. Eu tenho uma visão diferente. Eu realmente acredito que porque não existe ninguém, não existe uma profissão de quem googla bem ou de quem mexe só na planilha bem e não entende do negócio. Então, acho que engenharia de prompt, assim como muitas coisas de planilhas, de dados, de escrever bem um e-mail, vai ser uma técnica que todo mundo vai precisar. É aquilo que eu tenho insistido, de que a inteligência artificial estará em todas as profissões, assim como dados hoje já está em todas as profissões. Eu lembro que dados, data science, análise de dados começou a ser falado muito 6, 7 anos atrás, e hoje a gente vê que está em toda empresa. A IA vai acontecer a mesma coisa, só que num período de tempo mais curto ainda. Todo mundo vai precisar conhecer essas técnicas de prompt, que a gente vai ver bastante delas hoje para otimizar, né? Mexer melhor o nosso resultado, saber interfacear melhor com a máquina, entender bastante o Google AI Studio, que é para onde a gente vai agora. E não é achismo, tá, pessoal? Isso aqui tem muitos papers científicos publicados, seja por empresas grandes, a própria Google publicou muitos desses papers, mas universidades do mundo inteiro também publicando. Então, são coisas que a gente está trazendo aqui para vocês, o conhecimento da academia debulhado, para você usar fácil no seu dia a dia, seja em qual carreira você estiver trabalhando. Talvez eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem hoje do que a gente chama de democratização da IA, e isso para o Google é uma coisa especialmente importante, porque se a gente parar para pensar em uso de IA 5 anos atrás, 10 anos atrás, você dependia quase que majoritariamente daquela pessoa que era chamada de engenheiro de machine learning, que era a pessoa que tinha o skill e o conhecimento para montar um modelo, entender o que são as camadas desse modelo, como que você interage com ele. E hoje, a ideia do prompt trouxe essa simplificação de como você gera resultado da IA. Você não precisa ser, mesmo se você for um desenvolvedor, você não precisa ser um desenvolvedor especialista em inteligência artificial. E antes precisava e era complexo, difícil, poucas pessoas, muito tempo de estudo e especialização. Exatamente, exatamente. Bom, eu estou com o meu Google AI Studio aberto aqui.
Se vocês não se lembram, o link é aistudio.google.com, é o que a gente já viu no final da aula 1 ontem. E eu estou na minha janelinha de chat. O que vocês sugerem que eu comece pedindo para ele? Vamos pedir naquela viagem para o Japão para auxiliar, para criar uma campanha de marketing para a viagem no Japão? Tá, mas vamos fazer uma coisa meio de qualquer jeito ainda. Isso, justo para ver as primeiras técnicas, porque a engenharia de prompt nada mais é do que como a gente aprimora e refina. Primeiramente, a gente vai mostrar essa diferença de poucos detalhes para mais detalhes, mas a gente vai avançar bastante aqui para ver técnicas realmente mais complexas e que exigem um preparo. Sim. Então eu vou com o primeiro prompt aqui, bem básico, assim, bem tranquilo. Primeira coisa que veio na minha cabeça, cria uma campanha de viagem para o Japão. E ele começa a gerar coisas aqui, ó, descubra o Japão, uma jornada inesquecível, Japão, a terra do sol nascente, o caminho do samurai, a rota do gourmet, Osaka, Kyoto, Fukuoka, refúgio zen. Então ele vai gerando várias coisas. Mas um primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês aqui é quando você for dar um pedido, fazer um prompt aqui, seja lá no Gemini, na plataforma do Gemini, seja aqui no Google AI Studio, para você ter clareza nas instruções. Imagina que você é uma pessoa, um profissional sênior, dando instruções para um profissional júnior sobre o que essa pessoa vai ter que fazer no dia a dia de trabalho dela. Em vez de você só falar, faz aí, você tem que dar um passo a passo, explicar com um pouco mais de clareza, senão a pessoa não entende muito bem, ela pode se perder, fazer uma coisa que você não queria, Perfeito. perdeu 3 horas de trabalho ali. Exatamente isso. Talvez valha a gente ressaltar na resposta que você teve, Fabrício, se a gente pensar que a gente quer uma campanha de marketing, o modelo ele tem tanto acesso à informação pública que ele foi para várias direções diferentes. Sim. Então, você não falou qual que é o foco da campanha de marketing, qual que é o público-alvo, se tem alguma cidade em específico que você quer mencionar. Ele foi para uma rota cultural, ele foi para uma rota gastronômica, ele citou várias cidades, ou seja, ficou amplo demais. Se a gente pensar numa campanha de marketing, isso aqui não está direcionado para ninguém. O conteúdo está certo, o conteúdo está profundo, mas não tem direcionamento nenhum. Perfeito. Então, eu posso simplesmente ir aqui nessa janelinha de chat, eu posso clicar nessa latinha de lixo que está aqui no meio da tela, mais ou menos, que tem o botão de Delete. Posso clicar aqui, ele vai apagar, ou eu poderia ir no lado superior esquerdo, clicar em Create New para criar uma nova janela de contexto aqui para a gente. Dá na mesma. E lá embaixo, em Type Something, que significa digite algo em inglês, eu vou colocar um prompt aqui agora sim, mais claro, mais elaborado, que eu só vou dar um Ctrl+V, um paste aqui, um colar, mas olha a diferença. Lá era só, cria uma campanha de viagem para o Japão. Aqui, haja como um agente de marketing. Você está falando como o modelo deve se comportar, você está sendo bem claro. Cria uma campanha de viagem para o Japão, mesmo texto, focada em brasileiros que se interessam pela cultura de artes marciais e samurais. Liste os principais pontos turísticos que os viajantes irão visitar no Japão que tenham relações com esses temas. Olha a diferença quando você está explicando, literalmente como eu falei, né? Você é uma pessoa profissional sênior ali na agência de marketing que chegou um estagiário, uma estagiária ali, está falando com eles, olha, esse é o foco da nossa campanha. Fabrício, posso pedir uma coisa a mais? Pode. Seja específico, dia a dia, pois será um itinerário de 11 dias. Assim, o agente já vai entender de que a gente quer nesse nível de detalhes. E não, olha, você vai conhecer e tal. Não. O que acontece? O café da manhã, eu quero um roteiro. Dias para ser mais tranquilo, Isso. porque senão fica muito longo. Mas olha, já muda aqui, inclusive, o título da campanha. Descubra o espírito samurai, uma jornada pelas artes marciais do Japão. Prepare-se para embarcar numa aventura inesquecível ao coração do Japão, onde a tradição samurai e o espírito das artes marciais se entrelaçam. Essa viagem de 5 dias, então ele já pegou esse contexto que a gente falou que era uma viagem de 5 dias. Aí que, olha o destaque, treinamento com mestres. Lá ele estava falando de coisa gourmet, refúgio zen, sabe? Templos e castelos históricos, para você explorar coisas da história samurai. Museus, cultura local, enfim. E olha aqui, ele pegou exatamente o que você falou, Paulo. O itinerário, dia 1 em Tóquio, dia 2 Tóquio também, mas aí o outro museu. Dia 3 Kyoto, 4 também, dia 5 Osaka. Ó, uma sugestão de itinerário, etc. Esse não é o ponto. O ponto é que quanto mais específico ou específica você for, melhor vai ser essa resposta. Esse é o nosso primeiro ponto. Eu vou dar um outro exemplo aqui para o pessoal que é mais da área de programação, de computação. Antes né? eu queria te perguntar, Fabrício, porque aqui, conhecendo já o AI Studio
E quando você escreveu, especialmente aquela palavra que eu gostei, haja como um agente de marketing. Sim. E algumas pessoas vão chamar isso de system prompt, né? Isso De aí. dar uma ideia. A gente vai conhecer um pouco mais para frente esses outros espaços que a gente está vendo aqui no Google AI Studio. Porque tem bastante coisa aqui, né? Imagem, vídeo, áudio, tem esse negócio aqui do stop sequence, temperatura, Vai ver modelo. tudo isso amanhã na aula 3. Tá bem. Então, para entender, a gente está se concentrando no core, no principal, que é o prompt em si, mas lembrando que há bastante pequenas ferramentas, bastante não, ferramentas importantes, é uma quantidade até interessante aqui, para que a gente ainda consiga separar melhor, reaproveitar, onde criar. Customizar. Exato. Sim. E tem um ponto que a gente não mencionou que é interessante, Paulo, que olha aqui, do lado direito superior, a gente tem aqui Model, e ele está dizendo que a gente está usando o Gemini 1.5 Pro, que é Isso aí. diferente do que na última aula, a gente estava usando a versão gratuita, que ele usa o Gemini 1.0 Pro. Isso aí. Esse aqui é um modelo mais refinado, melhor, Mais robusto, mais exatamente. robusto, exatamente. Então, isso está gratuito para vocês aqui no Google AI Studio, né? Boa. Aí um último ponto, Fabrício, antes da gente passar para o próximo exemplo, que isso faz parte do processo da gente utilizar as ferramentas de IA generativa e o próprio Gemini, é que como a gente está trabalhando com prompts, com requisições, a gente fez 2 passos. A gente primeiro fez um prompt mais amplo, a gente viu o resultado, checou, validou que não era o que a gente estava buscando pela amplitude e a gente refinou um pouquinho mais. Essa experimentação pode continuar. Então, por exemplo, o modelo respondeu incluindo Tóquio, Osaka e Kyoto. Exato. Mas você quer um pacote que vai incluir outras cidades ou uma outra região do Japão. Você pode seguir experimentando com seus prompts até ele estar direcionado para exatamente o que você precisa, entendeu? Eu vou continuar, então. Eu vou continuar digitando aqui embaixo da resposta que ele deu. Gostaria que você incluísse a cidade de Yokohama, por Exato. exemplo. E aí ele vai refazer, ele já sabe o contexto inicial, né? Nosso primeiro pedido, Exato. sabe a resposta que ele deu, ele refaz incluindo essa nova cidade. Mais que a gente ainda, ele pediu. vai tentar inventar o que em Yokohama tem de samurai que poderia encaixar dentro do contexto. Se não tiver, ele vai dar uma sambada ali, o que é muito interessante, o que é um exercício que a gente costuma fazer bastante. Exatamente. Exato, ó. exato. Ficou aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, Yokohama. História e modernidade, o rico passado histórico. Aqui ele falou coisas mais, ó, Museu de História de Yokohama, enfim. Tem várias coisas, mas você consegue fazer essa alteração, como você falou, Isso aí. Luciano. Bem legal. Isso aí. Bom, voltando lá para o segundo exemplo, aqui em vez de subir lá, eu vou só dar um Create New no lado esquerdo superior, e aqui você clica em Chat Prompt, ele vai falar se você tem dados que não foram salvos, não tem problema, dá OK aqui. E aquele lá ele poderia ter gravado, aquele antigo nosso, guardado? Você poderia salvar aquele prompt Ah, lá tá na bem. Isso aí. no seu histórico de prompts, Perfeito. exatamente. Você passa a ter uma biblioteca dos prompts salvos que você tem. Aqui é uma diferença de interface entre o Gemini.google.com e o AI Studio. No Gemini, automaticamente você tem o histórico das suas últimas requisições, e aqui, como você já está dando um próximo passo de criação, de fato, de resultados e de estratégia, você pode estar experimentando demais e pode não fazer sentido salvar tudo. Então, conforme você vai alcançando alguns checkpoints de qualidade de resultado, você vai salvando o que faz mais sentido para você, entendeu? Então, esse segundo exemplo que a gente vai dar para vocês ainda nesse tema de escrever com clareza é para pessoas desenvolvedoras. Então, escreva um código que calcule a sequência de Fibonacci. Quem assistiu Lost, seriado, já deve ter escutado falar de Fibonacci. Mas, ele começou a escrever aqui em alguma linguagem de programa, Def aqui, isso aqui deve ser Python, imagino, isso. né? Com Elif, é um Python. Deu uma explicação, bacana, escreveu rapidinho aqui. Um jeito melhor de fazer isso, né? Eu vou até apagar isso aqui. Eu não queria em Python, eu queria uma outra linguagem. E eu vou colar aqui para vocês. Ó. Escreva uma função TypeScript para calcular com eficiência a sequência de Fibonacci. TypeScript é outra linguagem de programação. É uma outra linguagem, isso. Crie comentários no código para explicar o que cada parte faz e por que foi escrita dessa forma. Então, olha só, a gente está sendo muito mais claro para falar com eles. Olha, e aqui a gente tem exatamente como a gente pediu. Tem os comentários que são adicionados, esses asteriscos, barra asteriscos aqui. A linguagem, você pode ver que não é um def, como era no outro, para criar uma função. Não importa se você não é uma pessoa programadora agora, mas você já vê que está diferente. Aqui é um function.
e olha, tá bem mais explicado lá dentro, Os bem comentários seriam diferente. essas sequências com 2 barrinhas, né? Sim. Que basicamente explica em linguagem natural, em português, o que as próximas linhas estão fazendo. Ou seja, para quem não é desenvolvedor, isso é um processo que a gente faz como documentação do que a gente está criando. Ou seja, eu quero escrever um código que depois o Paulo, o Fabrício consigam reusar e entender o que eu pensei quando eu escrevi aquele código. E para isso a gente cria comentários dentro do código. E isso o Gemini já está fazendo para a gente para facilitar o nosso processo, né? Perfeito. E Fabrício, todos esses prompts que a gente está usando aqui tem na descrição da aula para quem quiser fazer exatamente Boa. o mesmo. Eu queria até perguntar, né, para quem aqui tá, poxa, e onde que eu posso rodar esse código para ver o resultado, não é? Vamos ver, será que o Gemini consegue indicar um site, um sisteminha, como instalar? O jeito mais fácil possível que eu podia rodar para ver como fazer. Tá Ó. respondendo aqui. No ambiente Node.js, A gente podia, inclusive, pedir para ele falar, me dá a instalação passo a passo para eu rodar esse programa e ver o resultado. Ó, esse eu gostei. Ó, tem um site que é um playground, assim como o Google AI Studio de alguma forma é um playground para a API do Gemini, ele já indicou alguma coisa que é o playground para esse TypeScript que a gente podia ir lá e copiar o código do tal do Fibonacci e mandar executar. Então, o Gemini vira uma fonte, inclusive, para a gente dar os próximos passos da nossa automação, mesmo que a gente não conheça tanto de spreadsheets, tanto de TypeScript, tanto de Colab, tanto de marketing, ele vai, ou de SQL, ele vai auxiliando onde deve. É óbvio que isso é mais pro básico, não é? Mas já fica muito interessante aqui a forma de trabalhar. E essa parte de código é muito interessante, porque tem inclusive um botão que está grande aqui no Google AI Studio. O primeiro ali, Get API Key, é como a gente seria para fazer a total automação, para a gente chamar os serviços do cloud de AI, do Gemini, bater lá e pedir para ele executar uma tarefa, tudo isso em background, é o que devs e pessoas de arquiteturas e sistemas vão fazer para automatizar um grande sistema. E não fica com medo, porque a gente vai ensinar como você fazer isso do zero lá na aula 4. E usando essa Get API Key, quem já é dev já vai estar curioso, já vai estar pegando e plugando essa API no seu programinha, rodando e usando o Gemini, que é um dos intuitos que o Google se juntou com a Lura e falou, Paulo, ajuda a comunidade a usar a API que a gente quer mostrar no Brasil, como que funciona o cloud de AI, divulgar a capacidade do Gemini. Então, para as pessoas desenvolvedoras, para a comunidade tech do Brasil, fica aqui o pedido que é para usar bastante a API, que tem um uso gratuito até um certo nível, óbvio. É isso aí. Para aprender a usar. A gente vai chegar lá, mas eu sei que como tem esse botão grandão aqui, já tem muita gente que está querendo clicar por aí. E talvez um segundo spoiler da aula 4, Paulo, seja no canto superior direito, tem um botão que está escrito Get Code. Se o Fabrício clicar nesse botão, ele vai ter um exemplo em Python de como ele replicaria no código Python exatamente o que ele acabou de perguntar, exatamente isso. Aí ficou fácil, aí dá pra pegar isso aí. Se você for lá pro final, perdão, Paulo, se você for lá pro final, você vai ver que tem exatamente o texto que você colocou escreva uma no código, já embutido no código. Calcular eficiência, exatamente. Muito legal. Então já dá pra gente automatizar dentro do tal do Python, que na aula 4 a gente pode puxar pro tal do Colab. Essa imersão tá sensacional. E Fabrício, Luciano, nesse tema que é as técnicas de prompts, engenharia de prompt, a gente acabou de ver essa que é a técnica mãe, onde a gente quer ser mais específico, seja na viagem do Japão, seja no código. Quanto mais a gente conseguir fechar os detalhes, o resultado é muito mais próximo do que a gente desejava. Se você googlar só Japão também, vai ser muito aberto. Se você googlar como eu faço para chegar no Japão numa segunda-feira e também poder ver as cerejeiras, o resultado é melhor. Então, acho que essa é uma técnica guarda-chuva. Mas a engenharia de prompt chega em alguns patterns, em alguns padrões muito famosos. Quais são esses e que exemplos que vocês podem dar para que eu e a gente possa aprender aqui a dominar ainda mais o Gemini aqui nesses resultados? Tem um que é bem interessante, Paulo, que é de você dividir tarefas que são muito complexas em tarefas menores. Então, em vez de você falar, faça isso e dar um Ctrl+V ali, uma cola gigantesca, você vai falar passo a passo. Você pode falar, primeiro, faça isso, analise os textos abaixo. Sim. Depois,
use o resultado da sua análise e faça uma outra coisa. Por exemplo, a gente está falando sobre viagens para o Japão, você fale, analise todos os pontos turísticos que estão relacionados com samurais em uma viagem ao Japão. Certo. Liste, ponto 2, liste quais são os mais relevantes e próximos da cidade de Tóquio. Ponto 3, encontre hotéis próximos a esses pontos turísticos. Em vez de fazer um promptzão lá em cima, você pode fazer isso passo a passo, tanto como a gente mostrou para vocês aqui no Google Studio, que você poderia fazer um prompt, ver a resposta, fazer outro prompt, ver a resposta, mas você poderia fazer tudo em um promptzão mesmo, só que aí especificando, passo 1, faça isso, passo 2, faça isso, e aí ele vai saber melhor, passando passo a passo, ele consegue seguir essa ordem de trabalho. E é um ponto bem interessante para tarefas mais complexas. Não, sem dúvida, Fabrício. E também vale a pena a gente imaginar que essa interação via conversação, via chat, ela faz sentido quando a gente está aqui dentro do navegador, na aba do AI Studio, e a gente está enviando uma pergunta, lendo a resposta, pensando a respeito, fazendo a próxima pergunta e tudo mais. Se a gente pensar em automatizar isso, incluir dentro de uma aplicação de uma forma que eu não tenha esse trabalho manual de ficar decidindo a próxima pergunta, a gente vai usar uma forma de interação diferente, ou seja, a gente vai enviar uma requisição e ter uma resposta. Então, para isso, eu tenho que ter bastante critério na hora de eu montar essa requisição única, que é o que você falou. Ao invés de eu pensar em fazer 10 perguntas, eu tenho que pensar qual que é a melhor forma de eu juntar essas 10 perguntas numa requisição única. E fazendo esse passo a passo, ele vai conseguir dar uma resposta melhor. Isso também é uma outra engenharia, a gente engenhando o prompt para conseguir um resultado desejado, ideal. Outra também muito interessante é você pedir para o modelo dar justificativas. Por que você respondeu dessa maneira, né? Então, também tem a ver com isso do passo a passo. Você pode falar, faça uma análise e me dê uma resposta. Passo 1. Passo 2, justifique por que você deu essa resposta. E aí, como esses modelos são treinados com montanhas de dados colossais, que a gente mencionou aqui anteriormente, acontece, às vezes, dele se embananar na primeira resposta, né? É uma coisa normal, inerente a todos esses modelos de linguagem. Mas quando você pede para ele justificar, ele vai e analisa a própria resposta dele, então ele consegue, desculpa, nesse ponto aqui, na verdade eu falei uma bobagem, o correto seria isso daqui. Isso aí. Então é um bom ponto de engenharia de prompt também. Talvez aí só pegando uma tangente aí rápida, Fabrício, para a gente pensar um pouco o que seria isso do modelo se confundir. Até para trazer um conceito que as pessoas já devem ter ouvido, quem está com a gente aqui já deve ter ouvido, que é o conceito de alucinação. Sim. E como a gente já está falando desde a primeira aula, o modelo generativo, incluindo o Gemini, ele trabalha compondo ou gerando a resposta para você de acordo com o que você solicita. Uma alucinação acontece em alguns cenários diferentes, mas um dos motivos é, como o Fabrício acabou de explicar, quando a gente não direciona muito bem que tipo de resposta a gente quer. Então, uma alucinação pode ser desde uma informação inventada, como também uma resposta que não está no contexto do que a gente está perguntando. Por exemplo, um cenário que eu sempre uso quando eu estou fazendo algumas demonstrações com o Gemini é um prompt que eu tenho que é perguntar para o Gemini qual foi o primeiro elefante que pisou na Lua. O Gemini, ele me conta a história de uma elefanta do Zoológico de San Diego, fala quando ela nasceu, qual foi a missão. Por quê? Porque eu ampliei de uma forma onde eu não aterrei, eu não grudei a minha solicitação em fatos verídicos e verdadeiros. E como o modelo está para gerar algo, ele não está para julgar se o que eu estou perguntando faz sentido ou se é algo que existe, o modelo tem muita informação de conhecimento e o modelo é muito bom em semântica de linguagem, seja em semântica de idiomas. Então, inglês, português, japonês, o idioma que eu estiver interagindo. Ele me compôs um texto que semanticamente faz sentido, trouxe recursos da realidade, é um animal que existe, que nasceu num zoológico, que é algo que existe, numa missão espacial, que é como acontece uma viagem para o espaço, mas algo que não é factível. E o curioso desse prompt, Paulo, é que quando eu peço para ele me contar isso, mas não deixo muito claro qual o grau de realidade que eu quero,
ele me refaz esse prompt, mas ele me conta a história de um livro que tem uma elefante astronauta. Ou seja, é um dado real, mas não é o nível de realidade que eu estou buscando. Uhum. Ou seja, o que eu uso essa anedota para explicar? Excelente, viu? Que Muito boa volta para o anedota. cenário que a gente tá comentando. O modelo, ele tem muito conhecimento para gerar muita coisa. Se eu não refinar muito bem o grau de acurácia, o grau de certeza e o grau de realidade do que eu quero, ele vai me gerar algo. É. Pode ser que não seja algo que eu quero. E aí que entra o conceito do modelo alucinar. Um outro exemplo de alucinação que você pode testar aí é o contrário desse cenário. É quando o modelo tem pouca informação e você mesmo pergunta com bastante especificidade. Por exemplo, já me colocaram que eu sou uma subcelebridade, né? Porque eu sou conhecido em Correto. tecnologia, eu sou uma subcelebridade. Você perguntar coisas que não são muito conhecidas no mundo, mas são bem conhecidas locais ou dentro de uma comunidade, às vezes não tem informação suficiente. Você pergunta quem é Paulo Silveira de tecnologia, fala Paulo, que é formado em engenharia de computação, é ciência, computação. Ele foi um programador em C Sharp, foi Java. Ele é CEO de uma empresa. Aí às vezes coloca a Lura, às vezes coloca uma outra da Cisco, sei lá. Sabe, ele tenta, mas as probabilidades tá frágil ali naquelas Isso. conexões. Tá um pouquinho frágil, as probabilidades são muito próximas e então ele se confunde ao entrar naquilo. É por isso que esse tipo de tecnologia, para alguns casos, isso não é tão necessário, para outros, precisa haver mecanismos de proteção antes de colocar o prompt Aí. e depois do resultado, filtros e até uma revisão, uma possibilidade de trabalho junto com um humano. Então fica aqui esse nosso disclaimer, esse nosso aviso de que essas tecnologias são assim. Elas têm alguns casos de uso que isso seria muito perigoso. Mas para grande parte, isso pode acontecer e é aceitável. Então você precisa saber considerar, não é? E cada vez mais Gemini e outras empresas estão trabalhando com isso, com o mecanismo de busca de Google, com o mecanismo de busca de falar onde achou, olha, verifique números é perigoso, né? Raciocínio com números é perigoso. Então tem uma série de outras coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Com certeza. Isso. Aí aqui no mundo do Gemini, vale a pena a gente ressaltar que a gente tem pelo menos 4 camadas ou 4 perspectivas que a gente consegue trabalhar com essa customização da qualidade do que a gente recebe. A gente tem o que a gente está falando na aula de hoje, a engenharia ou design do prompt. A gente tem o que a gente vai falar na próxima aula, que são os parâmetros que eu posso definir para o modelo considerar quando ele está compondo a minha resposta. E na aula 3 a gente vai falar com um pouquinho de detalhe cada um desses parâmetros e como eles funcionam. A gente tem as camadas de safety do Google, então, especialmente na questão de filtragem de qualidade do resultado, sobre discurso de ódio, preconceito e tudo mais, já é algo embutido no Gemini. E também a gente tem o esforço de desenvolvimento de pesquisa do Google para que o modelo, intrinsecamente, ele seja capaz de reduzir a quantidade de informação inventada ou alucinada que ele gera. Tá? Então, são abordagens e itens que a gente considera quando a gente está interagindo com o Gemini para a gente diminuir a chance de estar sobre um cenário de alucinação ou alguma coisa assim. Perfeito, Luciano. E eu acho que agora a gente já pode entrar aqui na área dos papers científicos, né? Não só dessas características mais gerais que a gente mencionou aqui para você, mas das técnicas conhecidas, os nomes das técnicas também. E Fabrício, nesse site aí a gente pode ver a quantidade de estratégia de design de prompt, engenharia de prompt que tem, ó, o Google já tem uma lista dessas práticas. A gente vai ver uma primeira agora. E a gente tem aqui também o link para o paper, não é? Tem vários papers, pesquisas científicas de grandes universidades e pesquisadores não só do Google, que estão puramente em inteligência artificial, falando de quais são as técnicas estatisticamente mais significativas que você deve usar para conseguir melhores resultados. Então, de novo, como você bem colocou, o que a gente está falando aqui não é um achismo de, olha, escreve com vírgula ou não. Realmente, escreve com pontuação ou não, ou com mais detalhe ou não, dê bom dia ou não, mesmo que o Luciano trouxe aqui para a gente. Isso é científico, já fizeram os testes, obviamente, para os modelos atuais. Então, precisa ficar atento, precisa ficar atenta no que a gente está trazendo aqui,
para você desenvolver. Se não, você vai passar essa imersão usando só prompt curtinho e vai falar, não serve para mim. É claro, você testou só do mínimo possível, quando você usa aquela tecnologia muito pouco, nunca funciona. Você precisa ganhar alguma profundidade. É isso que você está passando por essa imersão e você vai ver até onde a gente chega na 5ª aula, tá bem? Então prepare-se, assuma essas técnicas de prompt porque elas são reais, são eficazes. Qual que é a primeira aí, Fabrício? A primeira é a mais simples de todas, que não é nem exatamente uma técnica de prompt, mas é o que a gente vem fazendo até agora. Ela só vai servir aqui como uma base para a gente explicar as próximas com base nela, né? Então, voltando lá no Google AI Studio, eu criei aqui uma nova janela de chat lá do lado superior esquerdo, e o meu pedido para o modelo vai ser uma coisa que os modelos antigos se embananavam bastante. Que aqui a engenharia de prompt era muito útil, mas claro, é só um exemplo para você dar. Essa técnica se chama Zero Shot Prompting. Quando você coloca zero, significa zero, shot aqui significa um exemplo, né, ou uma amostra, e prompting é o ato de você criar prompts, de você enviar prompts para esses modelos de linguagem. Então, o Zero Shot Prompt é quando você não dá nenhum exemplo. É exatamente o que a gente vem fazendo até agora, né? Isso aí. Você só faz um pedido, manda aí e ele te dá uma resposta e acabou. É só isso. Você não dá nenhum outro exemplo antes, nenhuma coisa para o modelo se basear. Uma referência, né? Nenhuma referência, exatamente. Então, isso aqui, eu fiz um prompt básico aqui, que é um diretor de cinema já dirigiu 16 filmes. Metade dos filmes que ele dirigiu são de ação, e metade dos filmes de ação tem a participação do Nicolas Cage, e na metade deles, o Nicolas Cage tem bigode. Então, tem muitas metades aí. E a pergunta é, quantos filmes de ação com a participação do Nicolas Cage, com bigode, esse diretor dirigiu? Você vê que é um problema, né? Que ele provavelmente vai entender, porque esses modelos atualmente já têm uma capacidade disso. Mas esse exemplo aqui do Zero Shot Prompting é só para mostrar para vocês uma outra coisa, que é a outra técnica, essa sim já realmente uma técnica, né? Que é a Few Shot Learning. Que eu vou até mostrar o paper para vocês aqui, esse Language Models are Few Shot Learners, né? Então, modelos de linguagem aprendem com alguns exemplos. Então, o Few Shot lá, o Zero Shot, era exatamente sem nenhum exemplo, 0 exemplos. Isso. O Few Shot, essa palavra few, significa alguns ou poucos, né? E ele é basicamente você dá alguns exemplos para o modelo saber a área de atuação, né? Então, nesse nosso aqui, se a gente só desse um Enter aqui, por exemplo, isso seria um Zero Shot, e aí ele começa a fazer as análises dele e tudo mais, chegou ao número de 2 filmes, que está correto aqui. Porque o modelo Gemini 1.5 Pro, ele é muito capaz, ele já consegue fazer essas coisas. Mas para outros problemas mais complexos, talvez seria melhor você usar a outra técnica, que é a que eu vou mostrar agora, a do Few Shot. Como é que a gente faz isso, Paulo? A gente começa dando uma pergunta que não é a nossa pergunta de agora. É só uma pergunta para o modelo entender em qual área do conhecimento a gente quer usar. Então, vou até digitar aqui. Pergunta. Um exemplo aqui do Nicolas Cage é uma coisa de matemática, né? Então, você pode ter, por exemplo, o João tem 2 bolas vermelhas e 5 bolas azuis. Quantas bolas ele tem no total? É um exemplo bobo, claro, mas ele entende. Ah, tá, matemática. E aí você dá uma resposta aqui. Você mesmo, a pessoa física que está assistindo a gente, vai dar uma resposta. Do jeito que você quer que o modelo responda. Isso aí. Né? Então, o João tem 7 bolas no total. Porque parece bobeira, mas você está ensinando o que a gente quer exatamente, como a gente quer que ele responda. Exato. E preparando. Isso vai diminuindo a chance dele escapar de contexto para outro lado, responder em JSON, ou só falar 7, ou ficar explicando um monte de coisa, Isso aí. ou não perceber que os números são importantes. E você está dando o padrão que você quer que a resposta seja, basicamente, também. É bem interessante isso. E aí você coloca uma nova pergunta, que aí sim é a nossa pergunta do Nicolas Cage, e aí você coloca resposta, 2 pontos, e deixa em branco. Porque ele vai entender, eu tenho que completar isso daqui. Isso aí. Essa é a técnica de Few Shot Prompting, né? Criação de prompts com poucos exemplos, alguns exemplos. Aqui no caso a gente tem um exemplo só, né? Seria um one shot, porque tem um exemplo, mas essa técnica no geral é chamada de Few Shot. Isso aí.
Então, dando um enter aqui pra gente, ele vai fazer o raciocínio deles, e aqui, o diretor dirigiu 2 filmes de ação com participação do Nicolas Cage com bigode. Lembra que antes ele tinha dado uma resposta passo a passo, Isso aí, com bullet points? Aqui, a gente deu uma resposta bem direta. isso aí. Então a resposta dele também foi resposta 2 pontos e uma resposta bem direta. Exatamente, exatamente. E isso é super útil, assim, se a gente parar para imaginar as possibilidades que a gente tem, vamos imaginar que, por exemplo, eu quero processar, dentro da Lura a gente tem um e-mail de Fale Conosco, por exemplo, e esse Fale Conosco pode ter pessoas fazendo elogios de cursos, pessoas pedindo ajuda com problemas de pagamento, ou seja, diferentes possibilidades que diferentes áreas dentro da Lura vão ser responsáveis por ajudar essa pessoa. Quando a gente usa o Feelshot com exemplos, o que a gente pode construir, por exemplo, é um mecanismo de triagem de solicitações. Classificação de e-mail. Classificação de conteúdo, exatamente. Então, eu dou alguns exemplos. Se, por exemplo, eu tenho 5 categorias: atendimento, reclamações, pagamento, 3 categorias, para simplificar. Eu dou pelo menos um exemplo de cada, para o modelo entender qual é o contexto de cada categoria e como que ele carimba, qual label, qual etiqueta ele vai usar para cada categoria. E quando eu colocar um texto adicional, ele vai entender, primeiro, que ele tem que responder com uma única palavra, e segundo, que ele vai usar o universo de palavras que eu usei. Ou seja, não é o meu sistema que tem que se adaptar à resposta do Gemini. A resposta do Gemini pode se adaptar ao universo de possibilidades que o meu sistema tem. Um outro exemplo seria, dado esses e-mails aqui que eu expliquei, esse aqui eu preciso atender em 1 hora, esse aqui pode responder em Isso. 24 horas, esse aqui pode demorar 1 semana. E você vai ensinando, você vai dando alguns exemplos. Isso aí. E depois fala, agora dado esse e-mail, quanto tempo você acha que eu devo responder? Aí o Gemini já vai dizer pra gente, olha, eu acho, baseado no que você mencionou na sua urgência, eu acho que esse aqui é responder logo, viu? Porque parece grave, Isso aí. ou parece não grave, mas parece que a pessoa tá muito chateada. Não é grave, mas tá muito chateada. E isso é o poder dos prompts, Paulo, porque quando a gente, aí fazendo de novo o comparativo que a gente fez na primeira aula, da IA preditiva para a IA generativa. Nos modelos, fazendo uma licença do uso da palavra, nos modelos tradicionais de machine learning, você transmitir esse conhecimento para o modelo era custoso. Custoso de tempo, custoso de conhecimento, custoso de infraestrutura. Porque você tinha que fazer um processo que a gente chama de retreinamento do modelo. Aqui o que a gente está fazendo a gente está tirando vantagem da amplitude de conhecimento e de interpretação do modelo generativo e na chamada a gente ensina para ele uma informação que só a gente tem. Ninguém no mundo sabe como é que a Lura classifica, por exemplo, faz uma triagem de e-mail. Mas numa chamada de API você ensina para ele e ele passa a agir como um ente com esse conhecimento de triagem da Lura, entendeu? Ótimo. Então aqui mais um exemplo de como você pode usar o Gemini hoje no seu trabalho. Se você colocar 10 e-mails e como você classifica nele e como você pensa, o Gemini já vai conseguir te explicar e falar, pronto, então esses próximos aqui você tem que fazer isso, esse aqui tomar atenção, esse aqui eu acho que é uma probabilidade alta de venda, baixa de venda, chance de fechar, é melhor ligar para o telefone, mandar o WhatsApp, responder e-mail. Então aqui as ideias vão ferver na nossa cabeça. Mais ainda, quando tiver o botãozinho aqui do Get API Key, o Get Code, que o Fabrício e o Luciano já deram um pouquinho, você vai ver que a gente vai conseguir, as possibilidades são inúmeras da gente conectar tudo isso, essa ferramenta, com os nossos sistemas, as nossas planilhas, as nossas APIs, nossos e-mails. A gente vai realmente conseguir desafogar algo que é demorado, a gente precisa de muita atenção, o Gemini vai fazer pra gente. Perfeito. E continuando aqui na nossa aula de técnicas de engenharia de prompt, a próxima é uma que eu gosto bastante. Mas, para falar dela, ela se chama Chain of Thought, né, que é a cadeia de pensamentos. Para falar delas, eu vou dar um outro exemplo aqui de Feelshot puro. Né? Podemos dar, lá em cima novamente, né, Create New Chat Prompt, a gente cria um novo do lado esquerdo, e eu dei um exemplo aqui que é, em inglês, Hello, how are you? E a gente tem em português, olá, como vai? Em inglês, I'm learning to speak Portuguese. Em português, eu estou aprendendo a falar português. Imagine que você é um professor de idiomas, ou alguma pessoa querendo traduções, né, para o seu dia a dia. Você deu aqui um Feelshot, deu 2 exemplos, e aqui embaixo você deu em inglês, The weather is very nice today.
E você só dá Enter, você não tem a resposta, que você não tem o Sim. português. Você pode até colocar aqui, para facilitar, para ele entender até melhor, você pode colocar um português e deixar em branco. Sim. Também é uma outra maneira, né, de fazer isso. O tempo está muito bom hoje. Então ele entendeu, pegou os exemplos. Ah, tá, uma pessoa que ela está traduzindo do inglês para o português, já fez 2 vezes. Aqui provavelmente vai ser uma terceira Isso. vez. Esse é o caso, novamente, né, um few shot puro, mas tem esse outro paper aqui, que é Chain of Thoughts Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models, que é fazer criação de prompts usando essa cadeia de pensamento, ela faz surgir o raciocínio, é uma palavra talvez antropomorfizando o modelo aí, mas em grandes modelos de linguagem, que é bem interessante. Pode falar um pouquinho mais sobre, Luciano? Sim, a ideia é a gente tentar aplicar ou a gente tentar fazer o modelo replicar a forma que a gente tenta raciocinar sobre um problema. Então, se a gente tem algo muito complexo para resolver, o que a gente faz? A gente divide em subtarefas e, a partir das subtarefas que são mais simples do que a tarefa principal, a gente consegue ir tendo avanços ou tendo evoluções passo a passo, até que no final de todas as tarefas a gente tenha a conclusão ou a resposta final que a gente precisa. O que a gente tenta fazer matematicamente com o modelo é tentar refinar uma pergunta maior e mais complexa nas etapas ou nas informações intermediárias que esse modelo precisa ter, para no final ele compor a resposta com a robustez que a gente precisa. Exatamente. E a gente vai dar um exemplo aqui para vocês, que é de combinando essas duas coisas, né? Combinando o Chain of Thoughts, que é a cadeia de pensamento, com o Few Shots, Isso aí. dando exemplos também para o modelo entender o que você quer exatamente. Eu vou dar um Ctrl V aqui, colar, ele ficou tudo bagunçado, mas eu vou dar uns enters para você entender melhor. A gente começa lá, haja como um professor de português do Brasil, né? Então a gente está especificando ponto de clareza lá, o primeiro ponto que a gente viu. Tem diferença em português de Brasil, de Portugal, Isso. de Angola, de Moçambique, né? Isso aí. Então, vou te passar uma lista de palavras-chave e também exercícios que foram criados com base nessas palavras. De novo, o exemplo, né, de um professor. Boa. Na sequência, eu vou te passar uma nova lista, então a gente está fazendo a sequência aqui, né? Uma cadeia ali, basicamente. Vou te passar uma nova lista de palavras-chave e você vai escolher algumas das mais relevantes e criar exercícios em português brasileiro informal. Poderia ser formal, a gente poderia nem falar, Isso mas sim. aqui a gente está falando que a gente quer informal. Então, dando uns enters para vocês entenderem melhor, aqui, ó, a gente tem as listas de palavras com tradução e a gente deu só 3 exemplos, você poderia dar 20 mil exemplos para eles se você quisesse. E aqui os exercícios que foram criados. Isso aqui seria você digitando os few shots, né? Os nossos alguns Isso aí. exemplos para eles. E aqui você tem a nova lista de palavras para as quais você quer ter exemplos. Ah, porque aí embaixo exercícios e aí tá faltando os E exercícios. está faltando Isso. os exercícios. Você quer que ele complete com os exercícios, dado mais ou menos o modelo de exercícios que você quer ensinar. Mas em vez de exato. dar só o exemplo, você ensinou ele a pensar. Você passou aqui, ele falando, vou te passar uma lista, você tem que agir como professor, depois de fazer isso, você vai fazer aquilo. Então você tem uma cadeia ali de passos que ele vai seguindo para realizar essa resposta. É como um livro didático explicando e no final, agora faça Exatamente. você. E Exatamente aí você isso. passa o Exatamente. exercício. Então, as nossas listas de palavra com tradução foram legal, cool, desde, since, em inglês, trabalhar, to work, e esses foram os exercícios que a gente deu. Então, seria um exercício que nós criamos. Esse é o nosso shot. É o nosso shot. Isso aí. Seria um exercício de tradução, né? A gente fez uma coisa em inglês que a gente quer que ele crie a partir dessas palavras, e um exercício de completar, né? A gente deixa uma lacuna ali embaixo e você deu o nosso shot, né? Ele é um cara muito... E aqui, he's a very cool guy, que seria ele é um cara muito legal, usando essa palavra legal, cool, que está aqui em cima. E aqui, agora, a gente quer que ele faça a mesma coisa para essas novas 2 palavras, que seriam lembrar, to remember, e resumir, to sum up. Vamos dar um enter, ver o que ele faz para a gente? Olha, ele pegou, repetiu aqui. E colocou no mesmo formato. Exatamente. Ó, colocou aqui de completar. Putz, não consigo. O putz já é do português informal. É isso aí. Que eu pedi para ele. Exatamente. Lembra? Eu não consigo. 3 pontinhos, o nome dela. Shoot, I can remember, né? A palavra estava aqui. To remember, lembrar. Ou responda a pergunta. Você pode
3 pontinhos. O que aconteceu na aula ontem? Can you sum up? Você pode resumir. Então ele fez exatamente o que a gente estava querendo, né? Bem legal. E você pode perceber aí que por trás das cortinas a gente tem também os filtros de segurança acontecendo. Mesmo a gente pedindo uma linguagem informal, a gente não tem um palavrão envolvido aí no meio, nenhuma palavra mais rude, mais drástica. Ele foi pro lado seguro do putz e do shoot. Ele não foi para ser nada mais agressivo, mais ofensivo. E aqui é interessante que a gente vê que essa técnica, se a gente estivesse no contexto das viagens, e a gente já escreveu anúncios que tem o nosso tom de voz, o nosso estilo, a gente pode ensinar o Gemini falando, olha, aqui considere e crie uma rotina de viagem para o Japão, usando o Karatê como base para quem é viciado em tecnologia. E aí a gente dá o roteiro. Agora o de Roma, que a gente faz é assim, agora fala, por favor, e como que você faz esse aqui para... Ho Chi Minh, né? E aí ele vai usar baseado no nosso estilo, ele aprendeu. É muito parágrafo ou não, é curto ou não, fala o horário exato, fala o que vai comer no dia ou não, avisa o horário da chegada de ônibus ou não. Vai começar a entender porque foi ensinado com os exemplos e com a cadeia de como que pensa, como que faz. Tá tudo destrinchado, os escopos o contexto fica tão bem definido que é difícil das probabilidades daquele grafo gigante começarem a sair. Devagar, isso Você já começa a deixar mais próximo. Exatamente. E Paulo, esse prompt aqui, o do Chain of Thought, o Few Shot com Chain of Thought, esse último que a gente viu aqui, é um prompt que eu uso realmente, porque o pessoal de casa que me conhece sabe que eu gosto muito de línguas, o Paulo sabe também que eu gosto muito de idiomas, não para o português, mas eu uso, por exemplo, eu estava recentemente aprendendo turco, e aí eu usei, usa essa aqui, esse few shot, usa essa cadeia de pensamento aqui, só que agora eu quero que você me dê exemplos, me dê exercícios para essas palavras aqui, essas palavras novas em inglês. E aí ele gera exercícios para eu praticar o meu turco. Então você está aprendendo uma língua nova, está aprendendo inglês ou espanhol, você pode usar isso aqui no seu dia a dia. Um outro exemplo interessante que a gente usou aqui na Alura também, Paulo, foi para a criação de algumas newsletters internas aqui, né, e-mails que a gente manda internamente. Se você quer manter o mesmo tom sempre, você pode pegar os últimos 10, os últimos 5, 15, os melhores que você mais gostou, usar ali como chain of thought, fazer os few shots, né, os exemplos, passando para eles, e aí colocar lá embaixo, resposta, por exemplo, né, ou novo e-mail. E aí você passa esses padrões para eles e ele aprende o seu tom de voz, baseado nesses few shots, e baseado na cadeia de pensamento, ele consegue te dar a resposta mantendo o seu tom, e aí você passa, por exemplo, quero que você crie uma newsletter essa semana sobre a imersão de IA da Alura. Ele vai usar o tom que foi usado para os 10 e-mails que você deu de exemplo. Então, se é um tom mais informal, mais formal, mais natural. Porque se você for tentar fazer isso agora, crie uma e-mail para avisar da imersão IA da Alura com o Google, o resultado vai ser... vai ser ótimo no sentido, tudo faz sentido. Mas ele não vai ter graça, ele não tem sentimento, ele não tem especificidade, você não... E os usuários estão acostumados com o seu tom de escrita. Exato. Se você começar a escrever um e-mail muito formal do nada, tem que escrever isso daqui, né? Não faz sentido. Mas ainda, sem você falar quais são os tópicos que você quer abordar, quais são os detalhes que é importante, ele também vai deixar muito aberto. Então, tanto o conteúdo quanto o estilo, você precisa dar detalhes e exemplos. Então, essa técnica aqui é muito presente e realmente muito importante. Você precisa praticar. Talvez dando um exemplo prático, assim, real, Paulo, tem um grupo de comunicações aqui no Brasil que está usando o Gemini para... a empresa tem um site de notícia e dentro da realidade do negócio deles, eles precisam que os títulos sejam atraentes para que a gente tenha aquela curiosidade de ir lá clicar e ler a matéria. Então, eles estão usando o Gemini, como você falou, pegando as matérias que mais tiveram acesso no passado recente, usando tanto o título quanto o conteúdo, e pedindo para o Gemini, baseado nesse histórico, para esse novo texto, que é uma nova matéria, qual seria a sugestão de título que você daria para esse artigo? Então, isso é algo que eles já estão fazendo teste AB em produção, ou seja, isso está vindo para o site deles de fato, e é um uso, assim, semelhante à ideia da newsletter que você falou, como que você pode enriquecer o seu processo usando o Gemini. É tipo, conheça as 5 melhores técnicas de engenharia de prompt. A 4ª vai te surpreender. Exatamente isso, exatamente isso. E o interessante, que aí entra a questão do contexto, da especificidade que você falou,
é que no portal de notícia, normalmente você tem as categorias. Você tem política, esporte, tecnologia, entretenimento e tudo mais. Você pode customizar ou direcionar que o título, além de ser chamativo, além de ter um bait lá na forma que está escrito, também é direcionado para aquele tipo de conteúdo. Porque um bait para falar sobre um jogo de futebol é diferente de um bait para falar sobre o lançamento do Gemini, que é diferente sobre falar uma votação do STF. Então você consegue, primeiro, ter ajuda do modelo para criar esse tipo de conteúdo chamativo ou que atrai a curiosidade para realmente gerar um clique, mas ainda direcionado para aquele nicho específico de conteúdo. Então, assim, é um exemplo assim, que eu particularmente acho bem, bem interessante. E eu vou querer dar mais um exemplo aqui, pessoal, sobre essa técnica, que é uma técnica muito usada, né, o Few Shot Chain of Thought, que ela tem a ver com o pessoal que gosta de brincar mais com números, né, que dados, né, tá no dia a dia de todo mundo, como o Paulo muito bem falou. A gente tem aqui, só como exemplo, claro, uma tabela do Google Sheets, né, Google Planilhas, que a gente criou aqui com nomes fictícios de indivíduos e o rendimento anual de todos eles. Então imagina você uma pessoa que está trabalhando numa empresa. Aqui nesse caso, o exemplo que a gente vai dar é sobre o cálculo da alíquota de imposto de renda. É um exemplo chato, eu sei, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser o número de vendas, poderia ser o total de vendas da sua empresa, qualquer coisa nesse sentido. O exemplo que a gente escolheu aqui foi esse, para dar uma complexidade um pouco maior. Por quê? Imposto de renda é uma coisa que varia por faixas, geralmente, né? Então, no nosso exemplo, no nosso país aqui, que eu vou chamar do Carraristão, Fabrício Carraro, muito prazer, essas pessoas aqui, só as pessoas que ganham mais de 40 mil reais por ano, né, tem esse rendimento anual de maior de 40 mil reais, vão pagar imposto. Quem ganhar menos, paga 0%. Boa. E quem ganhar mais do que esses 40 mil, vai pagar uma alíquota fixa de 30%. Esse é a situação, o nosso problema que a gente tem no país, o Carraristão. O que costuma ser um problema que a gente resolve com uma planilha, com fórmulas, etc. Exatamente. Correto? E a gente quer mostrar como que você resolveria um problema desse tipo usando o Few Shot Chain of Thought, Também. basicamente. Então, voltando lá no Google AI Studio, eu vou dar um Create New aqui do lado esquerdo superior novamente, como sempre a gente faz. E eu tenho o meu exemplo aqui, o meu promptzão que eu vou mostrar para vocês. Então, a pergunta dessa vez, né, a gente está ensinando ele a pensar, lembra? A gente está ensinando o modelo a raciocinar. Então, o que que eu falo? Tem uma lista de valores. O meu resultado final será 30% da soma dos valores, lembra? Porque só paga 30% de imposto de renda. A gente quer saber o total que vai ser arrecadado no Carraristão. Porém, nem todos os valores serão somados, apenas aqueles acima de 40 mil reais. Para a lista abaixo, conte quantos valores existem e me diga qual é o meu resultado final, né, que é o valor que vai ser arrecadado. E aí ainda sou eu escrevendo aqui, ó, 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais e 60 mil reais. Dado o enunciado que eu passei, qual que seria? Só paga pessoas que recebem acima de 40 mil, né? Só vai somar as pessoas que receberam acima de 40 mil, que são essas duas pessoas. São os dois últimos, sim. Então eu continuo e eu escrevo a minha resposta, que sou eu dando o meu few shot para o modelo. Nessa lista existem 4 valores, há 2 valores acima de 40 mil, que são 50 mil e 60 mil reais. A soma desses valores é 110 mil reais. O resultado final é 30% da soma desses valores, portanto, 30% de 110 mil reais resulta em 33 mil reais. Então, você Perfeito. explicou devagar como se fosse para quase um pré-adolescente, né? Que Exato. está aprendendo matemática. Uma estagiária ali, um profissional sênior explicando para o profissional júnior. Conversa com o nosso primeiro ponto que a gente falou da clareza. Então a gente está ensinando ele a raciocinar. É essa a resposta que a gente quer. A gente está falando para ele. Tá. A gente gostaríamos de ter uma resposta nesse sentido. Isso ainda somos nós escrevendo. Perfeito. Aqui, pergunta novamente. A gente literalmente copia e cola a mesma pergunta, porque a pergunta é a mesma, a situação, o problema é o mesmo. A regra, né? A regra é a mesma. Só que aqui, ó, vamos colar os 10 valores da nossa lista real lá do Google Sheets. Eu vou copiar todos esses números aqui, que são os nossos números reais, dando um Ctrl C, vou voltar no Google AI Studio e dar um Ctrl V aqui, que é a nossa lista real dos nossos valores, né? E eu deixo a resposta em branco da mesma forma que eu deixei no exemplo anterior. E eu dou um Enter aqui. Vamos ver o que ele vai fazer com esses dados. O que ele teria que fazer? Ele teria que pegar os dados que são acima de 40 mil e calcular 30% deles, que é a alíquota.
Então ele fez exatamente isso. Nessa lista existem 10 valores, 5 acima de 40 mil, ele listou quais são, da mesma maneira que a gente tinha listado aqui na nossa exemplo, né? resposta, no nosso few shot. A soma deles é 435 mil. O resultado final corresponde a 30%, que é 130.500. E se a gente voltar lá na nossa planilha, eu tinha deixado separado aqui os valores para conferência do resultado, os valores corretos. E olha, soma dos rendimentos acima de 40 mil. 435 mil. 5 e o imposto arrecadado 130.500. Vale lembrar daquele cuidado com Sim. números e contas, é onde a IA generativa, a maior fraqueza delas. Sim. Inclusive, o Gemini acertar isso aqui é algo simplesmente incrível, porque ele está pensando em palavras e a ligação dessas coisas. Ele não tem um modelo matemático embutido. Acho que os próximos passos serão esses. Mas é um mecanismo de texto, de língua, de linguagem, que consegue inferir um pouco de raciocínio lógico matemático. O que é algo surpreendente para cientistas, para psicólogos, para neurocientistas. Então, tem que tomar um cuidado, especialmente com número, verificação e tudo mais. Com certeza. Exatamente, Paulo. E para a gente chegando no final dessa aula, eu gostaria de citar mais algumas técnicas, só citar por cima outras técnicas de engenharia de prompt que também são bastante usadas no mercado hoje em dia, né? Que também tem papers científicos sobre elas, não foram tiradas do nada. Foram universidades, empresas, como o próprio Google, indo atrás dessas técnicas para melhorar os nossos prompts, na verdade, as nossas respostas aos prompts que a gente digita para eles. A primeira dela tem a ver com um ponto que a gente citou lá no começo, Luciano, que é a Least to Most Prompting, que é basicamente do mínimo ao máximo, ou do menor para o maior, né? Jeito de criar prompts assim. Você manda um prompt grande, de um problema grande, e aí você pede para a própria IA, para o Gemini, dividir ele em problemas menores antes de dar a resposta. Mas não é você que está dividindo em problemas menores, você só deu o problema grande e você pede para ela. Entenda isso, analise esse contexto, divida ele em vários passos menores e no final dê a resposta passo a passo. Esse é o least to most, então ele vai do menor problema para o maior, do menos complexo para o mais complexo. É uma técnica bastante utilizada. É até meio que uma evolução, um próximo passo em cima do Chain of Thoughts, né? Sim. Porque como você não está, como você comentou, você não está dando a cola para o modelo. Você está direcionando o modelo para dividir em subproblemas. Então, o próprio modelo vai usar as respostas anteriores como referência para as próximas respostas. Ou seja, é como se fosse um conhecimento acumulado passo a passo. Perfeito. Outra técnica também muito utilizada e muito legal é a de self-consistency, que a gente pode traduzir como autoconsistência. Ela era mais usada anteriormente, né, nos modelos mais antigos, mas você ainda pode usá-la hoje em dia para dados que necessitam uma precisão maior. Porque, como a gente falou, esses modelos, o Luciano mencionou sobre as alucinações, né, que às vezes pode ser para coisas que precisam ser muito precisas, o resultado não vai ser exato, ou como o Paulo falou sobre números também, o resultado pode variar um pouco dependendo da vez. E quando você faz essa self-consistency, a autoconsistência baseia-se basicamente em você fazer vários prompts. Então você você vai criar uma API, que você vai aprender a fazer aqui a partir da aula 4, que ela vai bater lá no Gemini 10 vezes, por exemplo. E aí vai dar 10 resultados diferentes para o mesmo prompt. E aí, no final, você pede para o próprio Gemini, analise esses 10 resultados e veja qual foi mais frequente. Ou seja, provavelmente, como a Gemini aprendeu muitas coisas do mundo, mesmo que ele alucinar ali uma vez ou duas, vai ser improvável que ele alucine 10 vezes. Ou se ele alucina muito, ele pode até te responder, olha, não tem muita frequência, então é provável de que esse resultado não seja consistente. Exatamente. Isso aí. Então, essa é a autoconsistência, é a técnica de self-consistency. Vale a pena a gente lembrar que essa é uma das áreas mais latentes, que tem mais pesquisa sendo realizada de otimização e de validação de IA generativas. Então, durante aqui a semana da aula, nas semanas seguintes, muito provavelmente a gente vai ter novas técnicas surgindo, novos benchmarks surgindo. Então, vale a pena a gente tentar acompanhar como que isso vai se desdobrando e vai melhorando com o passar do tempo, né? E bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa nossa segunda aula. Ela foi um pouco mais sobre técnicas, né? Mas a gente mostrou aqui vários exemplos que você pode usar no seu dia a dia. E eu vou passar aqui o meu desafio clássico,
que eu quero que você use a técnica de Few Shot com Chain of Thoughts, essa que a gente ficou por mais tempo falando sobre ela, a cadeia de pensamento com alguns exemplos, para um problema da sua vida real. E, novamente, quando você fizer isso, seja na área de marketing, seja na área de idiomas, você está aprendendo francês, está aprendendo espanhol, está aprendendo inglês, pode usar um exemplo, talvez como o que a gente usou agora, pode implementar, deixar ele mais elaborado também, ou coisas da sua outra área aí de dados, de advocacia, seja lá qual for. Esse é o meu desafio, mas alguma coisa que seja da sua área de atuação no seu dia a dia aí, de estudos ou de trabalho, e como sempre, publicar isso no LinkedIn, marcar a gente lá nas redes e marcar também o hashtag de Alura, de Google e de Imersão IA. Tem algum, Paulo? Eu tenho. O meu desafio para você é o exemplo excelente que o Luciano trouxe. Você vai pegar o seu site preferido de notícias, pode ser de esporte, de videogame, que seria o meu caso, ou notícias gerais. Vai pegar 10 desses textos com o título e você vai ensinar o Gemini falando: dado esse texto, eu tenho esse título de notícia. Dado esse texto, eu tenho esse título de notícia 10 vezes. A 11ª, você vai escolher uma notícia qualquer que você não ensinou o Gemini e colocar. E para esse aqui, qual que é o título que você daria? E aí você vai entender se os jornalistas desse site utilizam alguma técnica, se existe algum padrão. Especialmente se a quantidade de jornalistas for pequena, você vai perceber que existe um padrão e que ele pode ser facilmente aprendido por uma IA como o Gemini. Vai ser surpreendente para você. Você pode, inclusive, depois elevar esse para um terceiro desafio e mudar o estilo e falar: olha, tá aqui os 10 estilos alternativos dessas notícias, com os títulos que são mais apelativos. Olha, você nem imagina o que vai acontecer, para ver o que seria o 11º. E esse é mais um exemplo de como você pode usar hoje para o assunto do seu e-mail, para o título do post do blog da sua empresa, para a descrição do post de redes sociais, de imagens que você vai fazer agora mesmo. Você não precisa esperar o Gemini estar dentro da sua casa em formato humanoide para usar a inteligência artificial. É sobre isso essa imersão junto com o Google, que você pode usar hoje aqui no Google AI Studio ou de várias outras formas que a gente vai passo a passo, na medida que a gente passa aqui na imersão, ter acesso a ferramentas e mecanismos muito mais refinados, mais específicos e mais automatizados. A IA é uma realidade hoje, não é à toa que na Lura você vai ver lá que a 8ª escola dentro da Lura é a escola de inteligência artificial cada vez mais aberta, não só para programação, a gente tem bastante inclusive do Gemini, que a Jaque tem criado cursos aqui na Lura, mas a gente tem uma gama muito grande para você poder usar não só para quem é dev, que é realmente o que Google acredita como vai aparecer a IA nas várias carreiras. Eu queria deixar só 2 mensagens para vocês, 2 recomendações. A primeira, como a gente comentou na primeira aula, é quando vocês estiverem experimentando, não usem conteúdo sensível, conteúdo de propriedade intelectual de vocês. Tentem buscar, como a gente comentou do Kaggle, ou tentem buscar conteúdos abertos que façam sentido com o cenário que vocês querem testar, como o Paulo colocou no desafio dele, pegar matérias de algum site que vocês gostam, conteúdos públicos. E a segunda coisa, deixar mais uma vez o convite para vocês entrarem na nossa comunidade de Innovators, cloud.google.com/innovators, para ter mais contato com conteúdo gratuito do Google, os eventos que a gente faz presenciais, workshops e tudo mais. E como sempre, seguindo o Luciano, que ele falou de comunidade, eu tenho que falar do nosso Discord aqui da Imersão IA, onde você vai tirar dúvidas sobre essa aula, sobre as próximas, as anteriores também, vai conhecer pessoas, fazer networking ali, trocar ideias, isso é muito importante hoje em dia. E também você tem as mentorias lá 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, durante os 5 dias dessa imersão. E claro, guia de mergulho, se você tiver qualquer dúvida, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem o guia lá sobre e-mail, sobre coisas que você poderia aprender, tá tudo lá no guia de mergulho. E o último recado, se você quiser o certificado dessa imersão, você tem que assistir a todas as aulas exatamente aqui na plataforma da Alura, os 5 dias de aulas, todos aqui dentro, e aí no final você vai ter o direito ao certificado dessa imersão IA. Boa. Tudo certo, Paulo? Tudo certo. Até amanhã. Até mais, pessoal. Valeu, galera.